Olá, lindezas! Me chamo Marcela e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai começar um quadro novo por aqui, que é a Terça das Descobertas, e eu espero muito que vocês gostem. No quadro de hoje eu vou contar sobre alguns casos que aconteceram e quase ficaram sem soluções, e que por pequenos erros foram descobertos. Esse quadro vai ao ar todas as terças-feiras ao meio-dia, e hoje vamos começar pelo triste caso de Brianna Dennison. Brianna Zunino Dennison nasceu no dia 29 de março de 1988 em Reno, Nevada, nos Estados Unidos. Ela estava na Universidade de Santa Bárbara, onde cursava psicologia infantil. Ela havia voltado para Reno para passar as férias de inverno, porque lá haviam muitos campeonatos e é o que ela iria fazer durante as férias. Na noite de 19 de janeiro de 2008, Brianna saiu com as amigas para um show, pararam em uma festa e fizeram uma última parada em uma lanchonete antes de irem para a casa de uma das garotas. Depois das 3 horas da manhã. Além do mais, Brianna não fazia nada sem antes comunicar à mãe. Brianna dormiria na casa de uma de suas amigas, onde ela já dividia um quarto. Então Brianna arrumou o sofá e foi dormir. Na manhã seguinte, as amigas acordaram e não viram Brianna no sofá. As coisas dela ainda estavam lá, como o sapato, o celular e a bolsa. As garotas repararam que no travesseiro havia uma mancha de sangue e de rímel. Preocupada, elas ligaram para a mãe de Brianna, que em minutos chegou lá. Ela disse que Brianna jamais sairia sem avisar e imediatamente ela ligou para a polícia. Então começou uma longa investigação por dentro da casa. Eles não encontraram sinal de arrombamento nem de luta corporal. E os policiais achavam que Brianna estava descalça porque os sapatos dela ainda estavam lá. Já haviam identificado como sendo o sangue de Brianna no travesseiro e também foram encontradas várias impressões digitais, mas nenhuma delas pôde dizer quem levou Brianna. Eles acreditavam que ela havia sido sequestrada, já que sua amiga havia visto ela por último às 4 horas da manhã. Na porta dos fundos da casa foi encontrado um DNA masculino que não correspondia a ninguém que elas conheciam. Um dos vizinhos contou para a polícia que viu alguém entrando na casa por volta das 5 horas da manhã. Ele disse que não pensou em chamar a polícia porque eles moravam em fraternidade e pensou ser alguém bêbado que tinha errado a casa. No dia 21 de janeiro, a polícia começou a procurar por Brianna aos redores da universidade. Eles tiveram o apoio do FBI e mais de 1.700 voluntários que ajudaram nas buscas, cobrindo 260 km² em Reno. As buscas continuaram e teve muito apoio da comunidade. Fizeram cartazes e colocaram fitas azuis nos lugares, porque era a cor favorita de Brianna, e espalharam pela cidade para apoiar as buscas pela garota. A essa altura do campeonato, a polícia não tinha nenhuma pista, não encontraram nada, e também não faziam ideia de quem podia ser o DNA que eles encontraram, e não tinham nenhum suspeito. Então eles começaram a investigar casos similares ao de Brianna, que aconteceram em locais próximos onde ela desapareceu, para ver se eles encontravam qualquer pista que pudesse ajudar. Eles pensavam que podia haver mais casos iguais que podiam estar relacionados ao de Brianna. Caso existisse algo, podia ajudar muito na investigação. E então o primeiro caso que eles acharam parecido com o de Brianna tinha acontecido em 22 de outubro de 2007, alguns meses antes do desaparecimento de Brianna. Nesse caso, um homem atacou uma universitária no estacionamento e abusou dela lá. O outro ataque aconteceu em 13 de novembro de 2007, no estacionamento do complexo de apartamentos do bloco 400 da College Drive. Uma estudante de 21 anos estava andando quando foi atacada por um homem e ele tentou estrangular ela. Esse homem levou ela para o meio dos carros no estacionamento e jogou ela no chão. Então ela começou a gritar pedindo ajuda e ele mandou ela ficar quieta. E ela não ficou, ela continuou gritando e pedindo ajuda, até que ele ficou com medo de alguém escutar e ser pego. Então ele deu um chute na cabeça dela e fugiu. E um terceiro ataque aconteceu no dia 16 de dezembro de 2007, e esses ataques foram recorrentes há 3 meses, Outubro, novembro e dezembro, e foram em datas bem próximas. O policial Anton Hickman, com outros policiais, foram atender uma ocorrência que aconteceu no quarteirão 1400 da Rua Norte, Virgínia. E nessa ocorrência, eles atenderam uma jovem que disse ter sido sequestrada e abusada. Ela mora sozinha e dirigiu para o complexo de apartamentos que ela morava às 2 horas da manhã. Quando ela foi surpreendida e agredida por um homem desconhecido, que derrubou ela no chão e tampou a boca dela e ela desmaiou. Ele levou ela para um lugar escuro e a essa altura ela já estava acordando. Ele ameaçou ela de morte e abusou dela. Depois disso, ele levou ela de volta para casa e ficou com as roupas íntimas dela, dizendo que poderia voltar. A garota descreveu as roupas que o agressor estava usando no dia do ataque. Ele usava uma camisa vermelha com mangas curtas e decote azul, e ela acreditava que ele possuía uma tatuagem do lado esquerdo do peito. Usava também uma calça esportiva e ela reparou que tinha um sapato de bebê jogado no chão do carro.
Foram coletados um perfil de DNA masculino na época do ataque. O DNA não bateu com nenhum do banco de dados da polícia. A vítima descreveu também o tipo de veículo que o agressor tinha. Era uma picape de modelo antigo que possuía cabine estendida. Ela tentou descrever o máximo de detalhes que ela lembrava do interior do veículo. Os detetives levaram as informações para a empresa que consertava carros e eles descobriram que a picape Toyota Tacoma batia com essas informações dadas pela vítima. Os 3 casos aconteceram de forma muito parecidas e foram meses seguidos, e o da Brianna foi em janeiro. E eles acreditavam que os 4 casos estavam ligados. Então eles pegaram esses 3 DNAs e cruzaram com o que foi encontrado na fechadura da casa onde a Brianna desapareceu. E viram que batia com um dos outros casos. E aí eles tiveram a certeza que era a mesma pessoa que havia cometido aqueles ataques e que era responsável pelo desaparecimento de Brianna. No final do mês de janeiro, no dia 29, a polícia resolveu divulgar uma descrição detalhada desse homem. E as pessoas começaram a ficar com medo, assustadas, porque isso significava que tinha um estuprador à solta. 2 semanas depois disso, no dia 15 de fevereiro, um homem chamado Alberto Jimenez estava voltando do seu horário de almoço quando ele viu algo que chamou sua atenção. Era algo laranja fluorescente embaixo de uma árvore de Natal descartada. Conforme ele foi chegando perto, ele viu que as coisas brilhantes eram meias e viu que se tratava de um corpo. Ele não tinha celular, então ele voltou para o escritório onde ele trabalhava e contou para o chefe dele, e os dois voltaram para o local onde o chefe chamou a emergência. Quando a polícia chegou ao local, eles constataram que o corpo era o da Brianna. Na época já haviam notícias pelas buscas por Brianna, mas os caras disseram que não reconheceram ela. Segundo ele, o rosto não se parecia com os cartazes e os outdoors. Brianna foi encontrada com o braço direito ferido e o esquerdo levantado acima da cabeça. Também havia 2 peças de roupas íntimas femininas debaixo de sua coxa direita. Os investigadores disseram que o corpo dela foi deixado em uma vala rasa, coberto por uma árvore de Natal descartada. Era inverno e tinha bastante neve. O corpo foi encontrado a 13 quilômetros de distância de onde ela desapareceu. E a causa da morte dela, segundo o legista, foi estrangulamento por um cordão fino. Então, provavelmente, a arma do crime foi uma das calcinhas que foram encontradas no local. Foi constatado também que ela sofreu abuso sexual. A polícia acreditava que ela havia sido sufocada pelo travesseiro até engasgar e depois disso ela foi abusada e o assassino usou a própria calcinha para estrangular a garota, que foi o que causou a sua morte. O corpo foi examinado, mas eles não conseguiram dizer há quanto tempo ela havia morrido e nem há quanto tempo ela estava naquele local onde o corpo foi encontrado, justamente por causa da neve. Na calcinha foram encontrados o DNA do suspeito e mais um DNA feminino que não era o de Brianna. Os investigadores acreditavam que deixaram lá de propósito para atrapalhar as investigações. No dia 17 de fevereiro de 2008, os familiares e membros da comunidade improvisaram um memorial onde o corpo foi encontrado. Eles colocaram ursos de pelúcias e flores no local. Mesmo os investigadores tendo o DNA do culpado, eles não tinham noção de quem poderia ser. Mas a investigação continuou, porque mesmo tendo DNA, eles também tinham uma descrição bem detalhada que as vítimas forneceram, de como esse homem se parecia. E com isso eles conseguiram traçar um perfil de como esse homem se parecia fisicamente. Mais de 700 homens se submeteram voluntariamente a fazer um teste de DNA para serem descartados como possível suspeito. O Departamento de Polícia de Reno recebeu mais de 13 mil denúncias relacionadas ao caso. E mesmo com tudo isso, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum, não havia nenhum suspeito. Então a polícia recebeu uma denúncia anônima feita no dia 1º de novembro de 2008. Nessa ligação, essa pessoa dizia que conhecia um homem de 27 anos que se chamava James Biela e que ele estava apresentando um comportamento muito estranho. E essa pessoa achava que ele se encaixava perfeitamente na descrição dada pela polícia. Aí no dia 6 de novembro de 2008, um dos investigadores ligou para esse tal de James e conversou um pouco com ele. E em nenhum momento ele perguntou ou quis saber o porquê que os policiais estavam ligando para ele. Então, os investigadores acharam melhor ir conversar pessoalmente com ele no dia seguinte. Até então, James era apenas uma denúncia anônima. Não sabiam se ele poderia ser de fato um suspeito. Foram lá falar com ele e explicaram que estava investigando o assassinato de Brianna e que o nome dele apareceu na lista de suspeito e que foi por isso que eles estavam lá falando com ele. Eles pediram uma amostra de DNA para ele fazer alguns testes, mas ele se recusou. Como os investigadores não tinham um mandado judicial, James não era mesmo obrigado a fornecer o DNA. Eles acharam muito estranho e disseram que o comportamento dele estava estranho também durante a conversa. Ele não fazia contato visual, estava nervoso e, além disso, as características físicas dele batiam exatamente dadas pela vítima que foi atacada em outubro de 2007. Mas afinal, quem é James Biela?
James Michael Biela nasceu no dia 29 de junho de 1981 em Chicago, Illinois. Com 9 anos, ele se mudou para Reno com os pais e ele era considerado um valentão no colégio por ter o temperamento explosivo. James cresceu no meio de violência, onde seu pai batia em sua mãe. Depois do ensino médio, ele se juntou ao corpo de fuzileiros navais, mas foi dispensado por uso de drogas em 2001. Em 2002, ele voltou para Reno e foi preso por ameaçar a sua ex-namorada com uma faca enquanto estava bêbado. Ela entrou com um pedido de medida restritiva em 2003, ele confessou, porém não foi preso. Foi encaminhado ao aconselhamento alcoólico e teve que manter distância da vítima por 1 ano. Depois ele foi morar com uma outra namorada em Sparks, que fica a leste de Reno. Eles tiveram um filho. Quem convivia com James, tipo vizinhos, e onde ele dava aula de artes marciais, ele parecia um homem normal e nunca havia apresentado comportamentos estranhos. Porém, os investigadores não haviam conseguido nada da conversa que tiveram com James Biela. Então eles resolveram ir conversar com a namorada dele, no dia 12 de novembro de 2008. Ela contou que eles estavam em um relacionamento há 6 anos e que eles tinham um filho de 4 anos. Quando eles perguntaram para ela o que ele estava fazendo nos dias que aconteceu os ataques, ela disse que não se lembrava que o relacionamento dos dois era instável e às vezes ele passava longos períodos fora de casa. Ela contou que em 2008, entre os meses de março e setembro, ele estava em Washington trabalhando como encanador e que ele havia vendido a picape Toyota Tacoma que ele tinha e havia comprado um outro carro. Lembrando que esse era o carro descrito por uma das vítimas. Ela também contou que quando ele decidiu voltar para Reno, ela foi ajudar ele com a mudança e encontrou 2 calcinhas dentro do carro. Quando ela confrontou ele, ele disse que havia roubado na lavanderia. Depois dessa conversa com a polícia, ela forneceu uma amostra de DNA do filho do casal para que a polícia pudesse comparar com o perfil que eles já tinham. No dia 25 de novembro de 2008, os investigadores constataram que não podiam descartar James da investigação, já que quando comparado o DNA da criança com o perfil que eles tinham, viram que batiam demais com o DNA do caso de Brianna. Então, no dia que chegaram os resultados, eles viram que James estava de fato ligado ao assassinato. Foram atrás dele e ele estava esperando o filho sair da creche, onde os policiais efetuaram a prisão. Ele foi acusado de sequestro, agressão sexual e assassinato. Então, eles conseguiram uma amostra de DNA de James com um mandado judicial. Foi quando comprovaram que ele era realmente responsável pelo caso Brianna. O julgamento começou em 12 de maio de 2010. O júri demorou 2 dias para ser escolhido e foi composto por 8 mulheres e 6 homens. Foram 3 semanas de julgamento e em 28 de maio de 2010, James Biela foi considerado culpado de todas as acusações. No dia 2 de junho de 2010, ele foi condenado à morte por injeção letal pela morte de Brianna, após o júri ter deliberado por 9 horas antes de anunciarem a decisão. A pena de morte foi definida por unanimidade pelos júris. Após sair do tribunal, ele apenas disse que amava sua família. Os advogados dele tentaram recorrer à decisão, usando que ele teve um lar abusivo e uma infância conturbada, onde o pai batia na sua mãe. Um dos argumentos usado foi que a mídia teve muita influência por estar cobrindo o caso Brianna, estando presente desde o início e demonstrando muito apoio à família da vítima. Os ministros rejeitaram as alegações em uma decisão de 15 páginas. Um dos promotores do caso afirmou que a pena de morte não é dada para qualquer condenado. Ela é somente usada em crimes muito pesados e que chocam as pessoas, como o de Brianna. Em 30 de julho de 2010, James Biela foi julgado pelos outros estupros e pelo sequestro de uma das vítimas. O juiz o condenou por 4 prisões perpétuas consecutivas com a possibilidade de liberdade condicional após 36 anos de pena. Uma das vítimas estava presente no julgamento e testemunhou contra ele. No dia 18 de agosto de 2016, James pediu um novo julgamento sobre o caso Brianna, mas ele foi negado. A família de Brianna acredita que se a polícia tivesse coletado uma amostra de DNA dele quando ele foi acusado a primeira vez pela ex-namorada e tivesse colocado no sistema, assim que ele tivesse atacado a primeira garota em outubro de 2007, já teriam identificado e prendido ele, evitando assim as outras vítimas. Por conta disso, em maio de 2013, eles criaram a Lei de Brianna. A lei exige a coleta de DNA no momento da prisão, caso precise de uma identificação rápida numa investigação futura. Atualmente, a lei é válida em 31 estados nos Estados Unidos, e o DNA vai para um banco de dados nacional, caso qualquer juiz pode ter acesso se precisar. A família de Brianna sente muito orgulho e afirma que se essa lei já existisse, Brianna ainda estaria viva.
O promotor Chris Rick diz que a lei faz muita diferença e que ela já ajudou a solucionar vários casos que estavam arquivados há anos. Gente, essa foi a história do caso de Brianna e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse quadro novo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem um like pra me ajudar e beijo! Até o próximo vídeo.